Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner do canal Meu Tricolor, chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 24 de novembro, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. E sim, estamos simplesmente numa reta final. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, hein? Você é uma pessoa otimista? Você é daqueles que acredita que as coisas podem, acontecer de uma forma muito positiva? A gente vai trazer esse vídeo dentro desse campo do otimismo. Eu queria te convidar com todo carinho. O vídeo tá bacana, com muitas informações. Eu te aguardo depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro, e primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo em todos vocês e agradecer a parceria e a amizade, tá? A gente tem um assunto muito importante para poder falar nesse vídeo. Eu queria contar com o teu carinho nesse momento agora, que faz toda a diferença para o nosso canal seguir crescendo. Deixa o teu joinha, aperta o like, isso me ajuda demais, não te custa nada. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bacana para trocar uma ideia com vocês. Se você está me vendo pela primeira vez ou ainda não se inscreveu no canal, tem muita gente que assiste o vídeo mas não é inscrito. Faz a inscrição, é de graça também. Aperta o botão aí, inscrever-se. Aperta um outro botãozinho que tem aí chamado botão de hypar, tá? E também comenta sobre o assunto que a gente vai trazer nesse vídeo. E se você puder seguir me ajudando, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Envia o canal Meu Tricolor do amigo Fagner e fala assim, se inscreve aí, dá uma força, porque o cara lá tá precisando, beleza? Obrigado por tudo e sem mais enrolação. Gente, reta final de Campeonato Brasileiro, tá? Tem mais dois jogos que completam a 35ª rodada nessa segunda-feira. Mirassol e Ceará, Internacional e Santos. São dois jogos que um não interessa a gente, mas o outro interessa pro assunto que eu vou trazer para vocês aqui. Que jogo é? Mirassol e Ceará. A gente sabe que o Mirassol dentro de casa está invicto, não perdeu ainda como mandante. Tem vitórias e tem empate. Derrota não tem. Será que o Ceará pode surpreender hoje o Mirassol dentro da casa do Mirassol, lá no Maião? O que acontece? Pela lógica, não. Porque o Mirassol está fazendo uma campanha excelente. 60 pontos na tabela de classificação. Daqui a pouco eu vou colocar a tabela para vocês. E com certeza não vai querer perder dentro da sua casa. Só que futebol, o futebol é futebol. É maravilhoso, porque ele é imprevisível. Então o Ceará pode achar uma bola e pode ganhar o Mirassol. Essa é a grande verdade, tá? Mas eu quero falar para você aqui a respeito exclusivamente sobre o quanto que eu tô otimista para nossa sequência de jogos, aonde eu tô pensando em que a gente pode terminar nesse Campeonato Brasileiro. Presta atenção comigo aqui. O Fluminense tem mais 3 jogos para fazer esse Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, São Paulo. Depois tem o Grêmio, lá na casa do Grêmio, na arena do Grêmio. E finaliza contra o Bahia, no Maracanã. Então são 2 jogos no Maracanã e um jogo fora, tá bom? Eu queria te fazer um pedido agora, se você é aqui do Rio de Janeiro. Cara, se você puder, quinta-feira, vá ao Maracanã. O jogo tem um horário muito bom, 8h30 da noite. E a gente precisa colocar no Maracanã, cara, acima de 40 mil torcedores. Ontem saiu a primeira parcial, apenas 6 mil ingressos vendidos. Tudo bem que vende-se primeiro para sócio, mas quando abrir o público geral a gente precisa abraçar o nosso time nessa reta final. São 2 jogos no Maracanã, São Paulo e Bahia. Então, nesses 2 jogos do Brasileirão, a gente tem que lotar o Maracanã, envolver o Maracanã para poder a gente apoiar o nosso time em busca desses 3 pontos, dessas vitórias que são fundamentais para a gente poder garantir a nossa vaga direta
na Libertadores do ano que vem. Então, quinta-feira estarei presente no Maracanã, tá bom? E se você puder, compre o seu ingresso e esteja presente lá também para poder somar com o nosso Fluminense, beleza? Então, a minha expectativa, o meu otimismo, sim, gente, ele é por uma classificação no G4. Aí você pode pensar assim, Fagner, tá difícil, o Mirassol tá bem na frente. Eu sei, são 5 pontos de diferença. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui em mim agora para a sequência de confrontos do Mirassol. O Mirassol pega hoje o Ceará, na sua casa. Então vamos supor que o Mirassol vença. De 60 ele vai para 63, ok? Vamos fazer melhor? Tabela aqui para vocês aqui na tela. Olha a tabela de classificação. O Mirassol tá aí, em quarto colocado com 60 pontos na tabela. Então, vencendo o Ceará hoje, ele vai para 63 pontos, com 17 vitórias, ok? Ele tem 16 vitórias, a mesma vitória que a gente, vai para 17 vitórias, 63 pontos. O próximo jogo do Mirassol é fora de casa contra o Vitória da Bahia, que está brigando direto para poder permanecer na elite. Então, eu vou imaginar que o Mirassol não vença esse jogo. É claro que ele pode empatar? Pode vencer também, mas eu vou colocar aqui uma derrota. Depois o Mirassol pega o Vasco em São Januário. Vamos imaginar que o Vasco vença o Mirassol, tá? Então o Mirassol perde para o Vitória e perde para o Vasco. E na última rodada, o Mirassol pega o Flamengo, já de férias, provavelmente já campeão do Campeonato Brasileiro. Mas vamos supor que o Mirassol não vença o Flamengo. Perca, Fagner? Não, apenas um empate. E aí o Mirassol chega a 64 pontos com 17 vitórias. Então o Mirassol fica nessas 4 próximas rodadas apenas com a vitória, tá? Tô aqui simulando para vocês, contra o Ceará hoje, depois perde pro Vitória, perde pro Vasco e empata com o Flamengo na última rodada. Fecha com 64 pontos, 17 vitórias. O nosso Fluminense pega o São Paulo na quinta, pega o Grêmio fora e pega o Bahia em casa. Vamos supor, tá? Também é uma suposição, que a gente vença os 3 jogos. Vença São Paulo, vença Grêmio e vença o Bahia. A gente chega nos mesmos 64 pontos, só que a gente vai para 19 vitórias. Ou seja, a gente empata em pontos com o Mirassol, mas em vitórias, que é o primeiro critério de desempate, a gente tem 2 vitórias a mais e fecha aí no G4. Eu acredito que o nosso tricolor pode terminar num G4. Caso não aconteça um G4, o G5, pelo menos o Fluminense, eu acredito que garante, e garante muito, porque a briga aí está muito acirrada contra Bahia e contra o Botafogo, tá? Como vocês podem ver, o Bahia ontem venceu o Vasco da Gama, né? Vasco que chegou à sua 5ª derrota consecutiva, e o Bahia passou, o nosso Fluminense está com 56 pontos na 6ª colocação. Nosso Fluminense voltou para 7º com 55. Só que, na quinta-feira, preste atenção aqui, Fluminense pega o São Paulo, Maracanã. São Paulo tem 2 desfalques importantes. Não vai ter o goleiro, Rafael, e perdeu também o zagueiro Sabino. Então São Paulo vai vir com muitos desfalques para enfrentar o Fluminense. A gente vencendo, e a gente vai vencer, a gente chega a 58 pontos. Sabe quem a gente passa? A gente passa o Bahia e a gente passa o Botafogo, porque iguala em pontos com o Botafogo, mas ultrapassa no número de vitórias. O Botafogo está com 16, a mesma pontuação, a mesma vitória que a gente. A gente chega a 17 vitórias. Então a gente já dorme na quinta-feira à noite no G5. O Bahia joga na sexta. Contra quem? Contra o Juventude. Esse jogo não é na casa do Bahia, é na casa do Juventude. O Juventude tá com a corda no pescoço, quase rebaixado. Perdeu pro São Paulo ontem, 2-1. Né? Era pra ter conseguido empatar, perdeu gol pra caramba. Mas se o Juventude ganhar, ele ainda ganha um respiro. Mas tá muito na Série B, o Juventude. Mas vamos torcer pro Bahia não ganhar esse jogo do Juventude. Se o Juventude não ganhar, pelo menos um empate. Já ajudará demais o nosso Fluminense. O Botafogo só joga no final de semana. Contra quem? Contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Corinthians que foi engolido ontem pelo Cruzeiro. 3-0, teve um 4º gol que foi anulado. Então o Corinthians não vai querer dar mole pro Botafogo. Até porque vai estar diante do seu torcedor. E o Botafogo não é essas coisas todas quando joga fora do Nilton Santos. Teve aí 2 vitórias consecutivas por 3-2, suada contra o Sport e contra a Grêmio. Então,
a gente na 36ª rodada, a gente já pode muito bem dormir no G5, na 5ª colocação. Então, meus amigos, é sensacional, sabe, esse nosso momento. E na quinta-feira, você sabe que a gente tem retorno de 4 jogadores, né? A gente tem um retorno de Thiago Silva, Lúcio Acosta, retornos do René. A gente sabe que, René, retorno do René. E também a gente vai ter o retorno do Paulo Henrique Ganso, que vai ficar à disposição para enfrentar o São Paulo. Então a gente vai com força máxima buscar essa vitória, buscar esses 3 pontos que é fundamental. E o Fluminense deseja muito, quer muito essa vitória. Agora, uma coisa que tem mexido muito com a gente é a questão do ataque. Os centroavantes, eles estão aí num momento muito difícil. Se eu não estou enganado, eu estava com uma anotação aqui, há 22 jogos do Fluminense, o Fluminense nos seus centroavantes só tem um gol de bola rolando dos centroavantes. Sabe quem meteu o gol? Germancano. Que eu tô torcendo, eu tô abrindo esse vídeo para vocês aqui agora, é 9 horas da manhã dessa segunda-feira, estou torcendo para que ele volte a treinar nessa semana e que ele venha estar à disposição do técnico Zubeldia para quinta-feira. Porque sim, entre Everaldo, entre John Kennedy, meu irmão, bota o Germancano de volta, vamos ver o que acontece, dá chance pro cara, porque a gente tem que tentar. Então tira Everaldo, tira John Kennedy, que não estão fazendo nada, e volta com o Germancano. E vamos ver se a bola chega para ele, a feição, para ele poder tentar fazer um gol e voltar a fazer gol de centroavante, porque a gente precisa dos gols do centroavante, beleza? Deixa eu falar aqui para vocês aqui agora sobre os times que subiram ontem da Série B para a Série A, tá? Curitiba foi o campeão e volta à Série A depois de 3 anos jogando a Série B. Então, parabéns ao Curitiba, ao Coxa, lá do Paraná. Quem subiu também, em segundo lugar, foi o Atlético Paranaense, que caiu o ano passado, jogou a Série B esse ano e conseguiu voltar, né? O técnico lá é até o... esqueci o nome dele, quase que veio para o Fluminense, esqueci o nome dele aqui agora, mas conseguiu voltar. Então parabéns ao Atlético Paranaense, que está de volta um ano depois de ter caído, o único que quando caiu conseguiu voltar. Os outros 3 não conseguiu não, Criciúma, Cuiabá e o outro agora, acabei me esquecendo quem é. Então, Atlético Paranaense de volta para a Série A do ano que vem, tá? Quem subiu também, em terceiro lugar, foi a Chapecoense, a Chape, lá de Santa Catarina, tá? Passou 4 anos jogando a Série B e volta a jogar a primeira divisão no ano de 2026. E meus amigos, a 4ª e última vaga ontem, surpreendentemente, ficou com o Remo, Clube do Remo do Pará, 31 anos depois de jogar a Série A, está de volta para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Então, aos que subiram, aos que conseguiram acesso, parabéns. E o Fluminense vai se encontrar com vocês no ano que vem, beleza? Então, eu queria estar passando para vocês aqui, nesse primeiro conteúdo, nesse primeiro vídeo, sabe? Que eu tô animado, tô ansioso e também tô confiante que o Fluminense pode sim terminar esse Campeonato Brasileiro no G4 e conseguir a sua vaga direta para a próxima fase da Libertadores. Lembrando a todos vocês que quinta-feira é um confronto direto, Fluminense e São Paulo. O único que pode tirar essa vaga do Fluminense é o São Paulo. Em caso de um empate, não é o que eu quero, o Fluminense já se garante matematicamente, né, na Libertadores do ano que vem, ainda na pré-Libertadores. Mas a gente quer a vaga direta e a gente vai conseguir. Beleza pura? Esse é o primeiro vídeo, a gente volta nessa segunda-feira mais tarde com o segundo conteúdo aqui no canal Meu Tricolor. Tamo junto, beijo no teu coração, um grande abraço, saudações Tricolor.